Quero dar boa noite para todo mundo que está aqui com a gente. Hoje é um dia de apresentação de um trabalho de conclusão de curso dentro da nossa formação. Lembrando que, apesar da gente não ser uma escola acadêmica, a gente não está ligado a nenhuma universidade, esse trabalho de conclusão de curso, além de ser um pontapé para quem quer desenvolver Pilates e ciência, ele é um trabalho que, para quem passa pela nossa formação, tem a oportunidade de aplicar seguindo parâmetros que a ciência considera eficientes. Então, achando um problema, fazendo uma avaliação, desenvolvendo, achando a ciência para dar suporte para as informações e chegando a uma conclusão. Hoje a gente tem o aluno Henrique apresentando, então já dou boas-vindas, já vou rapidamente passar a fala para você, Henrique, mas é uma satisfação ver todo esse trabalho concluindo e estamos ansiosas para ver sua apresentação, no melhor sentido da palavra, tá? Na expectativa boa de conhecer em que conclusões você chegou com esse tema, ligando composição corporal, dor e pilates. Tá certo. Bom, posso? Bom, eu acho que o que deu o start para pensar nesse tema que eu estudei, para propor esse tema para o TCC, foi uma insatisfação, eu diria, de muito tempo do primeiro curso que eu fiz de formação, sempre ouvindo, não só de alunos, mas até profissionais da área que não tinham uma visão um pouco mais aprofundada da metodologia, o fato de que utilizar o Pilates para desenvolvimento de capacidades físicas, como outras modalidades que a gente usa na educação física, como a musculação, não era possível. E isso sempre me trazia essa insatisfação. Será que de fato aplicar essa metodologia não vai mobilizar algumas capacidades e alguns conceitos fisiológicos no corpo da pessoa, a ponto de também promover benefícios ou até malefícios que sejam, mas só pelo fato de não estar tão atrelado a esse trabalho da musculação em si. E aí foi por isso que eu achei interessante propor esse tema em específico. Comecei a pesquisar e vi que não tem ainda muita coisa vasta na literatura, pelo menos pensando em compor todas essas características. O que eu achei foram trabalhos isolados, né, ou falando somente de parâmetros hemodinâmicos, somente, e aí uma ampla literatura falando das percepções de dor e das lesões em si, mas nunca tentando compilar todos esses aspectos. Então, esse foi talvez o que me deu o start, o início para começar a estudar esse aspecto. Aqui tem uma introdução básica, justamente falando sobre o que eu disse de poucos achados na literatura, juntando todos os detalhes propostos no trabalho, o que trabalharia de fato e desenvolveria no organismo de uma pessoa a aplicação do método Pilates. E eu busquei avaliar de maneira compilada todos eles no mesmo protocolo, mais especificamente para um indivíduo que treina balé clássico há muitos anos, mais conhecido como minha esposa. Então, o protocolo foi aplicado para ela, justamente por ter essa afinidade, e eu acho que até um celeiro interessante para verificar o que o método Pilates promoveria no corpo dela, sendo uma bailarina clássica, né? As variáveis que eu procurei estudar e aprofundar, aplicar com ela foram as de força. Eu acho que é o que mais me agradava na ideia de fazer esse estudo, né? Justamente por aquilo que eu falei no começo. O Pilates de repente não vai gerar força suficiente para determinadas pessoas. E aí eu tentei verificar, será que isso vai influenciar para as devidas manifestações de força que a gente pode desenvolver no corpo? Resistência, potência, até a força hipertrófica. Eu coloquei aí entre
entre aspas, porque na literatura a gente vê que tem um consenso, ou talvez um não consenso de alguns autores não entenderem que exista essa manifestação de força hipertrófica, né? Para eles, quando eu trabalho força, as outras principais manifestações, invariavelmente eu vou conseguir hipertrofiar em algum grau, né? Mas aí tem outros autores que consideram, então por isso eu coloquei no trabalho para verificar se de alguma maneira ela fosse desenvolver esse aspecto de hipertrofia, esse ganho muscular, né? Outro parâmetro foi a composição física, mais precisamente percentual de gordura, percentual de massa magra, alguma mobilização nesse aspecto, né? A massa corporal em si, o índice de massa corpórea e algumas das principais circunferências do corpo, né? Obviamente verificando se haveria alguma redução ou aumento e na comparação com a bioimpedância, possíveis motivos pelo qual isso pode ter acontecido, né? Na variação hemodinâmica, eu gostaria de ter trazido alguns outros parâmetros, né? Mas infelizmente um dos protocolos seria com o uso do oxímetro, mas eu não consegui a tempo aplicar para verificar essa variação. Então, eu captei somente variações hemodinâmicas no que diz respeito à pressão arterial, frequência cardíaca. Essa variação tanto intra-treino, né, pré-pós sessões, quanto no geral, né, no início ao final do protocolo. E por último, os aspectos de dor, justamente porque o indivíduo do estudo apresentou durante a vida, manifestou, né, algumas lesões em função da prática do balé, não necessariamente só por isso, mas também por isso. E aí eu queria ver, obviamente, se ia ter alguma evolução ou involução por conta da aplicação do protocolo, nessas dores que ela sente em função da prática do balé. O perfil do indivíduo, gênero feminino, 35 anos, atualmente, ainda. Ela é ativa fisicamente, enfim, praticamente a vida toda, muito, muito por conta da prática do balé em específico, e de alguns anos para cá, ela tem tido uma atenção maior, principalmente depois desse conhecimento da área da educação física com a preparação física em si. E desde 2015 conciliando isso com os trabalhos no Pilates também, né? Ela vem tratando e treinando o Pilates desde então, em função da melhora que ela sentiu lá atrás com a prática da metodologia. Bom, como já disse, bailarina clássica, e as lesões mais proeminentes que se apresentam no corpo dela hoje são uma lesão no joelho, condromalácia patelar, né? Alguns desgastes específicos, no tornozelo, alguns anos atrás, por conta de inflamações, de uma manifestação de fascite plantar, em uma ressonância ela verificou algumas roturas nessa estrutura, então ela é relativamente comprometida. E a dor lombar em função de alguns abaulamentos, né, que também foram captados há anos atrás. Faz tempo que ela não tem um exame de imagem para verificar a estabilidade ou até um avanço dessa lesão, né, um possível avanço, mas até então o que se sabe era que havia alguns abaulamentos intradiscais aí na região lombar. Bom, o protocolo durou aproximadamente 9 semanas, né? As datas estão aí descritas. E a gente sempre tentava, foram mais ou menos 27 sessões, eu queria ter fechado em 30, mas pelo calendário de fechamento do trabalho, chegou a 27 sessões, e eu consegui colocar um protocolo que sempre estabelecia, em média, 3 sessões por semana, preferencialmente em dias alternados. Isso aconteceu na grande maioria do período, né? Houve muito poucas semanas em que, de repente, precisou treinar um dia seguido do outro ali, mas na grande maioria, dias alternados, com sessões de aproximadamente 50 minutos. O esquema da aula em si foi um esquema básico, né? Com pré-pilates, parte principal e a parte final, a volta calma. Eu compreendi uma média de 5 minutos para as partes iniciais e finais, e ali os 40 minutos de parte principal. Sempre em médias, né? Isso dependia muito do protocolo que era pensado para aquela semana em específico, mas se manteve assim, aproximadamente. O trabalho geral foi feito sempre equalizando o volume por cada segmento, né? Então, tentando aproximar o volume que eu trabalhava para, de repente, padrões de empurrada e equalizar isso com padrões de puxada.
equalizar com volume de segmentos, superior, tronco, inferior, né? A gente sabe que às vezes, eh, de acordo com a demanda ou do objetivo daquele plano de aula específico, não vai ser exatamente igual, mas eu procurava semanalmente sempre equalizar os volumes que eram trabalhados em cada grupo ou segmento, ou padrão de movimento, né? E aí evidenciava sempre aqueles mínimos 3D cúbitos para trabalhar isso. Eu segui bem à risca, né? Então não houve nenhuma sessão em que ela não trabalhou pelo menos 3D cúbitos, né? No mínimo 3D cúbitos. E aí eu fiz o planejamento sempre trazendo um único plano de aula para a semana toda. Então, naquelas 3 sessões da semana, era a mesma aula que ela fazia. Isso por questões até de logística, é, por conta do trabalho e tudo mais, a gente conseguindo estabelecer e por ela também já trabalhar com a metodologia. Às vezes, quando eu não conseguia estar junto para de fato aplicar o protocolo, ela conseguia seguir, né? Porque já estava habituada no fim da semana com aquele protocolo que se iniciou ali. Então eu sempre utilizava a cada semana uma mesma sessão de aula para aquelas 3 sessões do microciclo, né, desse período. E a predominância foi de solo, logicamente, porque a gente fez em casa, né? Não foi no estúdio especificamente, mas eu lancei mão de alguns acessórios que a gente tinha aqui, sejam específico para a prática de atividade física ou não, né? As famosas a cadeira, o cabo de vassoura, as almofadas, para tentar simular em algumas vezes os exercícios específicos do repertório mesmo, né? Então, utilizando de repente com uma ancoragem as mini bands ou as super bands para simular as leg series, os arm series do Reformer, do Cadillac. Então, por vezes, em alguns dos planos, a gente simulava de fato esses exercícios feitos com as molas e com a corda, né? Usando as bandas elásticas. Então, foi possível em algum grau isso, né? E aí as progressões e regressões eram feitas, às vezes ali mais na hora, né? A depender de como ela estava se sentindo no momento, como a proposta daquele exercício se apresentava para o corpo dela. Em poucas vezes isso aconteceu, né? Mas sim, em alguns momentos, peraí, vamos mudar um pouquinho o foco desse exercício e regredir ou progredir para que a gente mantenha o objetivo dentro do que está sendo esperado, né? Os protocolos de teste foram feitos através de uma bateria um dia antes da gente começar o protocolo de exercícios, tá? E, obviamente, imediatamente após o término de todas as 27 sessões, um dia após, né? Eu pensei em usar essa pequena janela aí da avaliação da bateria de testes, justamente para uma possível fadiga do treinamento no dia não influenciar talvez no resultado dos testes, né? Então ficou pelo menos 24 horas aí de diferença entre a bateria e o início e final do protocolo, para que pelo menos isso não influenciasse nos resultados, né? Os testes que foram feitos foram os de força, propriamente dita, força de resistência e de potência. No slide mais à frente tem os testes específicos, né, que foram feitos. E aí o monitoramento dos outros aspectos hemodinâmicos, de pressão e tudo mais, foram com alguns acessórios, né, alguns aparelhos de esfigmomanômetro, tabelas de percepção subjetiva de força, limiar de dor, e também relógio smart, né? Captando durante todo o treino, durante toda a sessão, também algumas variáveis para que a gente pudesse tabular tudo isso depois. Então, durante a sessão, tudo isso pré, intra e pós era escrito, era descrito, para a gente conseguir colocar numa tabela e verificar essa variação durante todo o treino, né? E a composição física, eu utilizei as circunferências, enfim, a fita antropométrica mesmo, e com uma balança de bioimpedância. Eu gostaria de ter também comparado isso com o plicômetro, também não foi possível, eu estava sem esse equipamento. Então, para composição física, foram esses dois protocolos que eu utilizei para correlacionar depois, né? Bom. Aqui nas fotos a gente pode ver quais foram os testes feitos relacionados à potência e força e tudo mais, né? Não foi necessariamente nesse espaço, tá? A gente fez só para que a foto ficasse um pouco mais palatável, mas eu fiz em casa mesmo, no espaço que a gente tem aqui, no quintalzinho. Só que foram exatamente esses testes que estão descritos aí na foto. O teste de impulsão horizontal, a sobrecarga, né? O peso que nós utilizamos foi de aproximadamente
3 quilos, né? Então eu utilizei um pezinho e ela fez esse trabalho de impulsão horizontal, sendo que no lugar desse step, né, que está descrito aí na foto, na verdade, a gente utilizou o apoio na parede mesmo, para que ela tivesse essa sustentação. E aí mensurei, né, de acordo com a distância que ela conseguiu arremessar antes de começar o protocolo e depois. Foi sempre feito 3 vezes, né? Cada um dos testes que físicos feitos, ela sempre executava 3 vezes. E eu deixei descrito lá o melhor resultado que se apresentou nas 3 tentativas, né? Na foto, imediatamente ao lado aí à direita, nós temos o teste de impulsão vertical. Eu fiz com a simples marca de giz, né? Então, ela executava o salto o mais alto que podia, também por 3 vezes, e fizemos a marcação na parede, verificando qual dos 3 saltos apresentou a maior altura alcançada, né? Ela não fazia isso em aspecto pliométrico, né? Ia do chão mesmo, e do chão saltava e batia na parede para verificar a altura que chegou. Os testes de resistência foram feitos para padrão de puxada, empurrada. Nós fizemos no lugar da alça fuse aí do Cadillac com uma fita de suspensão TRX, né, ancorada aqui na parede. Mas ela fez exatamente esse mesmo movimento, né, a de puxada com pegada neutra e talvez mais confortável para ela. E o push-up, com os joelhos apoiados, o protocolo foi utilizado, o máximo de tempo que conseguia dentro, o máximo de repetições que conseguia dentro de um tempo especificamente, né? Só que aí eu pensei em não delimitar necessariamente nesse 1 minuto, e antes da gente começar o protocolo, eu já usei o fator fadiga, né? Então ela fez em repetições máximas, não contém tempo, e ela foi repetindo até de fato não conseguir mais executar o teste, né? E aí eu fiz a contagem ali, quantas repetições deram no início e no final. Essa ideia foi utilizada para os dois, tanto para o de puxada quanto o de empurrada. Puxa, empurra, não suportou mais, não está repetindo mais, não consegue. Eu conto ali quantas deram. E os testes de resistência de força para membros inferiores e tronco, né? Eu utilizei o agachamento em formato de afundo mesmo, nessa mesma ideia. Afunda quantas vezes conseguir até não dar mais, com uma janela de 5 minutos de descanso para trocar a perna, né? Para que tivesse uma recuperação talvez um pouco mais interessante e uma possível fadiga não influenciasse pro membro que começou o teste. E o teste de prancha básico eu também não contei especificamente dentro de um tempo. Ela ficou lá o quanto conseguia ficar na prancha reta. E com cotovelos apoiados, esse foi exatamente o formato utilizado para prancha. Bom, os resultados foram captados aí, pré e pós, né? As datas estão aqui, né? Foram essas datas em que eu captei. Com relação aos testes físicos, a gente teve em potência de membros superiores, especificamente, um ganho de aproximadamente 6%, né? E aí, quando eu digo potência, foi mensurando aquele teste da impulsão horizontal, né? Então, a diferença em centímetros que ela conseguiu alcançar entre um e o outro deu aproximadamente 6% de acréscimo, né? Nesse aspecto de potência para membro superior. Potência de membro inferior teve um processo de igualitário, né? Não teve uma diferença específica. E aí a gente levantou algumas hipóteses em função disso, né, do porquê que, de repente, para membros inferiores não houve uma modificação específica nessa manifestação da força, né, de potência. Eh, Na resistência em si, os resultados já foram um pouco mais expressivos, né, como a gente pode ver na tabela. Para membros superiores, nos exercícios de flexão de braço, nos push-ups, ela teve um acréscimo de mais de 12%, né, no número de repetições. No de resistências para remada, um acréscimo de 13% a mais, né, de 45 para 51 repetições nas puxadas, né? E nos de membros inferiores, em relação ao afundo, teve uma diferenciação entre direita e esquerda, né? Ambos houve ganhos, né? A gente tem 55% e 50% de ganho entre um membro e outro.
pensando no primeiro e no último teste. Só que aí a gente tem 5,5% de diferença do esquerdo para o direito. E aí mais na frente eu também vou colocar algumas hipóteses que foram levantadas em função desse 5% de diferença entre membros, né? E aí, por último, a gente tem também o teste de core, de resistência de core, que teve um acréscimo de 19 segundos a mais, né, em comparação ao primeiro, né? Ela ficou quase 20 segundos a mais, o que também trouxe um levantamento muito interessante que eu vou citar mais à frente, por conta de um feedback que ela mesma trouxe para ter cessado ali a execução do exercício, né? Bom, esses foram os resultados do teste relacionados à força em si, né? Agora, quando a gente vem para composição corporal, especificamente as circunferências, eu não tenho dados estatísticos que sejam consideráveis, né? Muito relevantes. Isso também colabora com alguns achados da literatura que eu pesquisei, e eu acho que, de fato, manteve essas hipóteses que foram levantadas na literatura anteriormente. Então, tem algumas circunferências que tiveram um pequeno decréscimo, outras um pequeno acréscimo, que sugeriria talvez um aumento daquela circunferência em função de ganho de massa gorda ou de massa magra. E aí, por isso que eu correlacionei isso com os testes que foram apresentados na bioimpedância, né? Para a gente ver se de fato pode-se dizer que essa diferenciação, mesmo que mínima nas circunferências, foi influenciada por uma reconstituição física, né? Uma recomposição física. Outras, como vocês podem ver aí, que estão com asterisco, é porque se mantiveram, né? Do primeiro ao último teste, elas não apresentaram nenhuma modificação considerável. Agora, quando a gente traz para bioimpedância, eu consigo já começar a correlacionar algumas diferenças nas circunferências, né? O peso não houve um aumento gigante, né? Foi 0,2% aproximadamente para cima, né? O IMC dela, obviamente, seguindo, logicamente, o aumento do peso, teve também essa pequena diferença. E com relação a percentual de gordura, como eu disse, o que talvez tenha colaborado com o que eu achei na literatura, não teve diferença. E a literatura cita um aspecto específico que eu já vou também falar. Mas teve um pequeno acréscimo de 0,75 no percentual de massa magra. Então, não dá para categorizar, porque de fato não é uma diferença muito grande, mas se ela teve um aumento em algumas circunferências corporais e um pequeno aumento no percentual de massa magra, esse aumento pode se correlacionar não ao aumento do percentual de gordura, e sim talvez ao de massa magra. Bom, idade corporal é só um próprio dado que a balança levanta, o que a gente não considera extremamente relevante, a não ser que houvesse uma diferença muito grande, né, de anos cogitados ali. E a taxa metabólica basal, também por conta dessa pequena reconstituição física, a gente tem um decréscimo de 0,08, né? Então aqui não foi um teste que apresentou, tanto esse quanto de circunferências, apresentou grandes diferenças entre o início e o final do protocolo, né? Bom, a tabela 4 eu vou agora pedir licença para vocês para sair dessa apresentação e recolocar a apresentação do trabalho em si, porque eu acho que vai dar para enxergar de uma maneira um pouco mais clara aqui a tabela. Bom, vamos lá. Essa é a tabela com referência, talvez a maior tabela, o que mostra de maneira mais clara o panorama de tudo que a gente, sessão a sessão, foi contabilizando durante o protocolo de treino, das 27 sessões, né? Então, eu fui tirando médias aritméticas para que a gente se apegue mais nessa última linha da tabela, né? Então, de fato, o tempo de duração média de todas as sessões ficou sempre em torno de 50 minutos, né? Os batimentos cardíacos dela, sempre captados pelo relógio Smart, ficou em torno de 104 batimentos, né? Numa média de 104 batimentos. O que eu usei de base de cálculo para trazer os batimentos cardíacos foi a frequência de Tanaka, né? No percentual de frequência máxima.
utilizando a tabela, né, a equação de Tanaka, aquela de 208 menos 0,7 vezes a idade, que a literatura mostra ser um pouquinho mais fidedigna com relação àquela de 220 menos a idade. E a percepção subjetiva de esforço dela, eu usei a tabela que na verdade era de Borg, adaptada por Foster em 1982, que é aquela tabela mais compilada, que vai de 0 a 10, né? E aí, ao final de cada treino, ela sempre mostrava em que grau ali de percepção subjetiva de esforço ela estava no final dessa sessão. A média se apresentou perto de 6,9, quase 7, o que nessa tabela se correlaciona com o estímulo sempre em termos difíceis, né? Então, ela sempre, de maneira geral, sempre terminava sentindo que a sessão teve uma característica difícil, né? Pela percepção subjetiva. A parte de dores, né? Eu coloquei especificamente a mesma tabela de 0 a 10, quanto você está sentindo de dor em cada uma das articulações relacionadas às lesões que ela apresentava, né? Então a gente não pensou no geral especificamente, até porque eu até cogitava, mas ela nunca reportou uma dor específica em lugares que não estavam relacionados à lesão dela especificamente, né? Se isso acontecia, eram sempre nos lugares já que nós já sabíamos que possivelmente poderia acontecer, né? A média da dor lombar foi de 1,8, o que a gente, se pensar de 0 a 10, pode considerar um valor baixo, mas ainda assim não era inexistente, né? Só que isso se apresentou pré-protocolo, né? Então, dor lombar pré, uma média de 1,8. A dor lombar pós-protocolo, pós-sessão, era sempre mais baixa. Se a gente olhar na última linha aí, ficou numa média de 1,1, né? Então, pós-sessão, estava sempre na média mais baixa. O tornozelo das três articulações, eu acho que foi o que apresentou o menor percentual, a menor variação de dor, porque das três talvez seja a que esteja mais reabilitada e que ela menos sentia, né? Então, um percentual muito baixinho, mas ainda assim, em comparação do pré com o pós, no pós, a sensação de dor estava mais baixa também. E do joelho tem um dado interessante. A gente pode ver aí na tabela que no pré a média foi de 0,1, mas no pós se apresentou para 0,2. E aí depois no gráfico eu vou mostrar o que a gente levantou de hipótese em função desse aumento ao invés do decréscimo, né, da dor após os estímulos que foram dados na sessão, tá? Pressão arterial, um ponto que eu achei interessante mensurar por conta do fator, será que é seguro ou não, de repente, para alguém que tem essa diferença pressórica grande, para alguém que é cardiopata e tudo mais, e ela especificamente tem uma condição de hipopressão, né? Então eu queria ver se de repente a aplicação do protocolo ia promover ou um pico de pressão em função do trabalho de força em si, especificamente, que a gente sabe que acaba existindo, ou até do potencial hipotensivo, né, pós-exercício. Então, a média foi de sempre 9,6, né? A pressão dela é cronicamente mais baixa, né? Do que o normotenso. Mas, no geral, pré e pós também apresentou um equilíbrio, né? Não houve uma diferenciação grande antes de começar a sessão e depois. Bom, agora essa era a única tabela que de fato eu precisava fugir um pouquinho lá da apresentação, e aí eu volto para finalizar de fato no slide mesmo. Só preciso saber, por favor, se voltou para vocês tudo certinho. Sim? Ok. Bom, com relação aos próximos resultados, eu procurei colocar em gráfico para a gente ver necessariamente a curva, né? Se de fato esses protocolos promoveram curvas para cima, né, crescentes ou decrescentes. Com relação à dor lombar, a gente pode observar no pré, a linha azul está sempre se relacionando a cada sessão, as sensações que ela tinha pré-sessão, e a linha laranja ao pós. O que é interessante da gente analisar aqui com relação à tabela de dor lombar é que do início ao fim, né, da primeira à 27ª sessão, ela apresentou uma linha decrescente,
né? Então, ela iniciou com uma dor um pouquinho mais acentuada. Isso, na verdade, culminou com um processo de dor agudo que ela estava, né? Coincidentemente, há algumas semanas ela estava sentindo com um grau um pouco mais acentuado do que o normal, a lombar. Então, o protocolo iniciou com essa dor um pouco mais pronunciada. E eu acho que com o passar do tempo, não só o processo de diminuição da dor natural ali, né? E o protocolo também podem ter influenciado nessa linha decrescente, né? A dor no tornozelo, como eu disse, era a articulação que apresentava menor percentual de dor sempre. Então a gente pode observar que ou ela não estava com dor, e aí sempre coincidiu, permaneceu, né? Terminou a sessão, não ficou dolorido, ou começou com uma dor mínima, mas diminuiu. Então não teve nenhuma sessão em que ela terminou com uma dor mais pronunciada no tornozelo. Pelo contrário, ou estava igual, no caso zerado, como a grande maioria das sessões aí, ou menor do que quando iniciou, né? A sensação de dor nessa articulação. E com relação ao joelho, nós temos uma linha mais linear no início, né, do trabalho. Então, ela, na grande maioria das sessões, sempre teve uma percepção igual, né? Ou zerada, ou se estava com uma percepção um pouquinho maior, de pelo menos um ali, terminou o treino mantendo essa percepção, né? Não piorou. Mas o que fez, no final, na média aritmética, passar de 1,1 para 1,2? A maior hipótese que a gente levanta foi a seguinte: se a gente olhar no gráfico aqui, o final dele coloca as duas, três últimas sessões do treino uma percepção de dor zerada, e aí pós-treino uma percepção de dor um. E especificamente nessa última semana de treino, nessas três sessões, no fim do treinamento, houve algumas proposições de exercício que trabalhavam com um cisalhamento da articulação um pouquinho maior. Ela fez algumas variações do plié, né, e tudo mais. E isso, durante a execução, ela reportou um pouquinho de incômodo na articulação, né? Por conta desse posicionamento. Embora seja bailarina, né, esteja tecnicamente habituado com essa movimentação, essas variações provocaram um pouco de incômodo na articulação. Então, no final do treino, ela acabou reportando esse incômodo, né? O que depois, imediatamente, cessando esse estímulo, não perdurou, né? Quando o treino acabou, né? Quando aquele estímulo específico daqueles exercícios acabou, a dor sumiu, né? Então, a hipótese que a gente levantou foi o aspecto da escolha de alguns exercícios em específico nessa última semana fez com que a tabela mostrasse um aumento no percentual de dor geral do que uma diminuição. E aí, no final do trabalho, eu coloco um levantamento que eu fiz a esse respeito, observando esse detalhe. Bom, o gráfico de frequência cardíaca, como a gente pode ver, sempre foi também linear. Então, apesar de estar pelo menos 30% acima da frequência cardíaca de repouso dela, que se mostrou aproximadamente em 70 batimentos, né? A gente pode considerar que, de fato, é uma sessão ou um método que mobiliza, sim, né, os parâmetros relacionados à frequência cardíaca, mas que, de maneira geral, de uma maneira um pouco mais crônica, né, em 9 semanas, eu não tenho uma variação gigantesca da frequência cardíaca, né? Ela se manteve sempre controlada, dentro dos parâmetros normais quando eu apresento o indivíduo à prática de atividade física, né? Mas ainda assim a gente pode considerar que de fato é uma sessão que subiu e elevou bastante a frequência cardíaca dela em comparação ao repouso de 70 batimentos por minuto, né? Lembrando que essa foi a média, né? Obviamente a cada sessão eu posso ter um pouco mais abaixo ou acima, mas a média foi de 104 batimentos. A percepção subjetiva de esforço, 6,9. No gráfico, é também uma linha bastante linear, né? Nunca houve uma sessão em que, de repente, ela reportasse uma sensação de 2, e, de repente, numa outra, uma sensação de 10, né? Os estímulos que foram apresentados ali de maneira geral estavam sempre num ponto mais linear, do começo ao fim do protocolo. E aqui, com relação à pressão arterial
de sístole, a gente vê que no pré e no pós também houve linearidade, mas aqui na pressão arterial de diástole, que ela também já apresenta um pouquinho menor, a gente pode ver que aproximadamente da metade do gráfico para trás e para frente ficou um pouco maior, né? É, e aí a gente também começa a levantar algumas hipóteses. Essa mobilização constante, né? Não foi, por exemplo, sobe, desce. Ele foi em 1 grau e depois da metade do treinamento para frente, todo o resto, todas as outras semanas, ela sempre conseguiu apresentar uma pressão arterial diastólica um pouquinho mais elevada do normal dela. É, pode ser que, de repente, a aplicação crônica do protocolo de treino, não especificamente com Pilates ou qualquer outro, possa mobilizar de maneira geral a diferenciação da pressão até para pessoas que têm pressão baixa e não necessariamente alta. Se a gente for pensar para ela, o interessante é que, de maneira crônica, ela conseguisse regular essa pressão arterial para um pouco mais alta. A diástole apresentou esse pequeno acréscimo, né? Em sistólica, a gente vê uma variação um pouco mais linear, mas na diástole nem tanto, pelo menos da metade para frente, né? Bom, e aí a gente entra nas discussões de acordo com esses resultados que foram apresentados. De maneira geral, a literatura que eu pesquisei se apresenta no trabalho colaborou em alguns aspectos com o que foi levantado, com o que foi captado nos testes que foram feitos, né? A gente tem, obviamente, uma melhora das capacidades físicas que foram mensuradas, né? Força, e flexibilidade, pelo menos na literatura, né? Os estudos que eu coloquei no trabalho, de maneira geral, apresentavam para a população uma melhora nessas capacidades. E aí as populações que eu, na verdade, coloquei apesar de predominantemente para populações de bailarino, também foram feitos também estudos com pessoas que não necessariamente praticavam essa modalidade. Não teve a literatura também colabora com essa fala, tá? Não teve, de maneira geral, na revisão, uma diferença significativa para a composição física, tá? E uma das grandes explicações que a grande maioria dos trabalhos traz é que não houve, na aplicação do protocolo para os indivíduos dos estudos, né, uma modificação dietética. Então, eu apliquei o protocolo de exercícios para aquele determinado grupo de indivíduos, mas eu não achei nenhum trabalho que mostrasse uma modificação dietética. E aí, a explicação que esses trabalhos trazem para dizer que não houve diferença significativa na mudança de composição física é, de fato, a necessidade de se colaborar e de juntar outros aspectos relacionados ao objetivo que você tem com relação ao treinamento, né? O exercício físico em si vai ser um desses braços, mas a abordagem, ao que tudo indica, precisa ser multifatorial a depender dos objetivos que eu tenho, né? Bom, os poucos estudos, tá? Eu acho que de todas os objetivos que eu tinha com relação ao trabalho que foi feito, estudos de perfil hemodinâmico foi o que eu menos encontrei na literatura, mas um bastante robusto apresentou estabilidade no perfil hemodinâmico dos grupos que foram estudados, né? O que, como conclusão no estudo, trouxeram o fato de que pode ser uma metodologia segura para pessoas que têm alterações crônicas patológicas, né? Hemodinâmicas, né? Então, se eu tenho um cardiopata ou alguém que tenha, de repente, pressão arterial alterada, como o próprio indivíduo do meu estudo, né? Pode ser uma metodologia que tem um formato seguro nessas oscilações para esse tipo de pessoa, né? Bom, houve uma redução na estabilização da dor, isso também falando da literatura, não especificamente do meu trabalho, mas a gente vê que parece que também estão colaborando os resultados. Na grande maioria dos estudos, as pessoas diminuíram, né? Reportaram diminuição da dor em função da aplicação do protocolo de Pilates. Esses estudos, vale lembrar, que também foram feitos, né, com a aplicação do método Pilates em específico, sem comparação a outros métodos, mas manifestações diferentes da metodologia. Alguns apresentavam o protocolo só de solo,
outros utilização do aparelho, e se não me engano, um dos estudos, uma comparação entre solo e aparelhos, ou combinação entre solo e aparelhos, né? Mas sempre utilizando o Pilates como estímulo, né, para cada população. Ah, e aí, diferença significativa ou nenhuma diferença para bailarinos. Por incrível que pareça, é interessante a gente sempre citar, né? Teve estudo que fez a aplicação do protocolo de Pilates para uma população de bailarinos. E em alguns parâmetros estudados, não houve diferença, nem para baixo, mas também nenhum ganho, né? E aí a gente começa a levantar várias hipóteses, às vezes até da limitação do estudo ou do nível de treinamento daquela população em si, do histórico, né, do lastro de treinamento que eles têm, como e com quais intensidades, qual tipo de protocolo foi aplicado para essa população. Mas de fato teve estudo sim que mostrou que necessariamente para aquela população não houve diferença na aplicação do protocolo com Pilates. Bom, e aí, analisando tudo que a gente, durante essas 27 sessões, teve de observação aqui e a base que eu trouxe da literatura estudada, a gente pode apresentar algumas análises, né? Com relação ao Powerhouse, eu coloquei aqui que foi relatada uma possibilidade de maior permanência sob tensão, que foi o que eu falei sobre o tempo de 19 segundos que ela ganhou a mais, né, no teste de prancha. Quando ela terminou esse teste, no final do protocolo, né, não no início, ela disse que suportaria mais tempo na prancha, né, mais do que esses 19 segundos a mais em comparação ao primeiro. Só que o que fez com que ela descesse foi a fadiga prévia dos membros e não da região central. Ela falou que suportaria muito mais tempo, porque teria muito mais resistência na região central. Mas o que fez descer foi principalmente a fadiga nos membros superiores, né? Agora ela falou que não estava sentindo absolutamente nada até aquele devido momento na região do powerhouse, né? Não estava sentindo nenhum tipo de fadiga ali, né? Resistência de membros inferiores. Apesar da gente ter tido um ganho expressivo, interessante em ambos, né? Eu coloquei aqui uma expressão que a gente, às vezes, no treinamento funcional, utiliza muito, que é a duelo fraco, né? E aí eu levantei algumas hipóteses. O fato de repente, mesmo tendo 5 minutos de diferença para testar uma perna e outra, ainda assim haver um resquício de fadiga prévia, né? Para o membro direito, que foi o que apresentou um percentual menor, né? Aquilo que a gente viu na tabela de 5,5 a menos, embora tenha ganho também uma resistência expressiva. E também tem um outro detalhe, eu também correlacionei junto a ela o fator de o lado direito, né, o membro direito ser mais acometido pelas lesões que ela apresenta, né? Então as lesões de joelho, embora seja nos dois, ela está mais pronunciada no joelho direito e a de tornozelo também mais pronunciada no tornozelo direito, né? Os abaulamentos, eu não sei dizer especificamente se também estão mais voltados para esse lado direito do corpo dela, mas enfim, uma das hipóteses que a gente levantou em função dessa diferença de 5,5%, né, na resistência dos membros inferiores, pode ser a influência dessa lesão mais pronunciada para este lado do corpo em específico, né? Ah, bom, e aí eu entro nas discussões, né? As regiões que apresentaram maior dificuldade, se a gente for começar a transferir, de fato, para a população que a gente atende, para os alunos que a gente atende, é de repente começar a refletir que isso precisa ser o foco da estruturação do nosso programa de treinamento, né? As dificuldades que essas pessoas apresentam através de uma prévia avaliação, né? Então, ó, eu captei essa característica nesse indivíduo, e de acordo com isso eu consigo balizar melhor a estruturação do meu programa de treinamento. E aí isso se junta, né, aos testes que são feitos e aos feedbacks do cliente. Como, por exemplo, o reporte que ela trouxe a respeito do tempo que ela conseguiria ficar a mais na prancha, né? E aí não ficou a mais por uma fadiga prévia de membros e não de centro. O reporte que ela trouxe sobre a dor momentânea nos exercícios finais pro joelho daquelas últimas sessões de treinamento no protocolo, né? Então, às vezes, mesmo por mais que de repente a gente pense um exercício específico para aquele aluno e talvez traga a ciência e fala, poxa, esse protocolo em específico, esse exercício em específico,
pode gerar benefício para essa população ou para esse aluno em si, mas cada indivíduo é único, né? E até aquele exercício que de repente a gente acha que poderia trazer benefício, às vezes não, né? Foi o que eu achei. Era um exercício que estava considerando o princípio de especificidade dela por ser bailarina, mas não. Eu acredito que até por conta da repetição durante a vida toda naquele movimento, traz desconforto e não necessariamente conforto para ela. E aí a gente pode considerar isso até para, por que não retirar momentaneamente ou em um determinado período aquele estímulo daquela sessão em específico para aquele aluno, né? Para corrigir essas compensações, desequilíbrios e tudo mais. Bom, aí a gente entra na discussão e nas hipóteses levantadas para o aumento de força, que pressupõe um fator de transferência, né? Quando a gente pensa que os testes que foram executados não foram especificamente testes voltados ao balé. Um dos estudos que eu coloquei na revisão aplicou testes específicos para bailarinos, né? Se não me engano, o plié e o arabesque. Eu quis fugir um pouco disso para trazer a ideia de que, peraí, será que testes que não são relacionados a movimentos do Pilates, né, vão promover modificação, né? Um teste de potência, por exemplo, que é utilizado às vezes no treinamento funcional, na musculação. O Pilates vai também gerar diferenciação nisso? É, e aí eu coloquei a combinação, essa modificação, né, essa melhora dela coincidindo com a volta do retorno de férias, então ela também estava inativa, né, do balé, embora ela não esteja no corpo de baile, enfim, dançando com a mesma frequência que tinha, ela voltou a dar aulas e, obviamente, trabalha muito com o corpo ali durante as aulas, né? Então, eu acho que a gente precisa considerar a hipótese de que o acúmulo e a apresentação, na verdade, o estímulo dado para ela com as aulas de Pilates, somados a essa volta à rotina, né, física, podem ter, de fato, influenciado para os ganhos que ela teve. Composição corporal, singelo aumento da massa magra, pode levantar a hipótese de um ganho hipertrófico, né? A gente não pode categorizar por conta desse percentual mínimo, mas sim, o que a bioimpedância mostrou foi um ganho nesse sentido. E se a gente comparar com o aumento da circunferência de alguns membros, né? Não elevou o percentual de gordura, então esse ganho foi de alguma outra coisa, né? E aí é isso, eu coloquei claro aqui que é uma hipótese, se baseando com o que foi achado lá na literatura. O ganho muscular pode ter tido influência para explicar o ganho de performance, né? Então, quando a gente tem ganho hipertrófico, obviamente, eu vou aumentar, pelo menos na medida do possível e de maneira geral, a minha performance em ganho de força e resistência. Só que aí a gente não pode deixar de considerar os ganhos neurais, né? Então, ela, quando iniciou esse protocolo, não estava especificamente treinando só o Pilates, só que quando a gente começou o protocolo, foi exclusivamente Pilates, né? Então, eu acho que o ganho de performance que ela apresentou pode também ser explicado pelas adaptações neurais que as primeiras semanas do treinamento, dos protocolos, acabam gerando no indivíduo, né? Até por aprendizagem motora de determinados exercícios que ela não fazia há algum tempo. Então, creio que isso pode gerar uma certa influência, né? E aí, teve uma baixa alteração na constituição física, colaborando muito provavelmente com o que a literatura trouxe. Não houve modificação dietética, propositalmente a gente fez isso, né? Para tentar verificar se de repente só a aplicação de um protocolo físico já de maneira geral poderia mobilizar, né? Para ela em específico e para os indivíduos também treinados da literatura, isso parece não ser a melhor saída, né? Então, de fato, se você tem esse objetivo de reconstituição física, pode ser interessante ou deve ser aplicada a função dietética e todos os outros fatores. Eu acredito que se de repente esse protocolo fosse aplicado para alguém mais iniciante, né, o que não é o caso, a reconstituição física poderia ter sido um pouco mais pronunciada, né? Mas para ela, que de fato já estava acostumada à atividade física, precisava de outros fatores combinando a isso. Nas variações hemodinâmicas,
como eu falei anteriormente, a literatura apoiou a ideia de que para esse tipo de protocolo, para o Pilates em específico, pode ter um aspecto de segurança para aplicar o treino, porque nunca houve durante o protocolo uma variação gigante, mesmo sendo um treinamento de contra-resistência, né? Que quando a gente está ativando a musculatura, em tese você tem uma variação a depender do grau desse estímulo de contra-resistência, mas ali, obviamente, há picos, mas picos controlados, estáveis, né? Nada fora do padrão fisiológico. Então, está acontecendo uma modificação hemodinâmica em função da necessidade de adaptação do organismo à aplicação do estímulo, do exercício, só que isso não vai além do normal, e tá tudo certo, né? E o estudo até colocou como conclusão isso. Então, parece ser um protocolo, uma metodologia interessante para pessoas que têm esse tipo de problema, né? Ah, variação da dor, início da aplicação e o final do protocolo, culminou com crise de dor lombar e que foi reduzindo dentre outros fatores, muito provavelmente também pela aplicação do protocolo de Pilates, com treinamento, né? É, e aí eu coloquei aqui em destaque, né, que a redução da percepção de dor intra-sessão confirma o fato de que o ambiente controlado e o movimento pode ser uma estratégia positiva para o tratamento da dor. Se de repente ela fizesse de maneira despretensiosa, a gente não sabe se, se isso de repente fosse até se acentuar. Agora, quando a gente tenta controlar os parâmetros, do início do protocolo para o final, eu tentei montar planos de aula que talvez trouxesse um processo de maior mobilização para aquela estrutura e de menos sobrecarga naquela estrutura, embora eu não tenha deixado em nenhum momento de trazer estímulo de força, né? Mas talvez o pensamento para você estruturar a sessão pode, de repente, ajudar nesse sentido, né? E aí coloquei que ela citou desconforto relacionado à articulação do joelho em função do que já foi descrito aqui para vocês. E aí no final, de fato, eu acredito que seja muito importante colaborar e analisar, considerar o custo-benefício de se colocar determinado exercício dentro da sessão, né? Será que para aquele indivíduo específico, ou para aquele grupo em específico, esse exercício que eu quero colocar vai trazer o benefício que eu gostaria, ou talvez agora não vale a pena? Talvez seja bastante interessante para que a gente monte uma sessão considerar isso, sempre. É, e aqui algumas outras finais conclusões, né? Estabelecer parâmetro avaliativo pode ser um diferencial mercadológico, porque eu percebi que trouxe uma sensação, digamos assim, um pouco mais palatável para ela. Sempre entender como que ficariam as variáveis pré, durante e pós o exercício. Então, quando a gente vê esses outros estúdios, essas outras ideias de países que estão trazendo essa questão um pouco mais fitness para a metodologia, a gente vê que, de fato, algumas pessoas buscam experiências que gerem mais aderência para elas, né? Então, de repente, uma sessão em que eu tenho frequencímetros ali aplicados naqueles indivíduos para que eles possam monitorar o que está acontecendo com o corpo deles durante aquela sessão, pode trazer um interesse a mais aí para a prática da atividade, né? E isso, obviamente, também vai trazer informações importantes para o nosso próprio trabalho, né? Para o desenvolvimento da nossa própria aula. E coloquei também que até os aspectos negativos também vão gerar reforço palpável, né? É um argumento para que a gente possa trazer para o aluno que o exercício vai ser a parte do todo. Porque de repente a gente faz a avaliação de um aluno e depois de um tempo aplica a reavaliação, e em algum aspecto ele pode ter tido decréscimo e não necessariamente melhora. Então vamos sentar e conversar e tentar analisar por que que você teve decréscimo, né? Até os aspectos negativos podem trazer essa ideia e reforçar o argumento de quando a gente está lá falando para o aluno que, ó, só o Pilates não vai salvar a sua vida. Você precisa considerar que você, de repente, precisa de um processo de reabilitação com teu fisioterapeuta, que você deixou de lado, que você precisa de um apoio medicamentoso, caso o médico ache necessário, que você precisa de uma redução de peso através de uma reeducação alimentar, que você precisa ver aspectos psicológicos, então é o biopsicossocial, né? A gente precisa considerar isso, e se de repente o aluno consegue enxergar
de maneira mais palpável, ele vai ver, ah, então talvez seja de fato por isso que nesse aspecto em específico eu não evoluí, né? E bom, a gente tem aqui que as estratégias de aderência que podem ser utilizadas foi o que eu coloquei, como, por exemplo, a ideia de, sei lá, utilizar o frequencímetro para que o aluno tenha parâmetros de treinamento. Vi esses dias, não necessariamente numa aula de Pilates, mas num protocolo de treinamento funcional, em uma aula em que o professor ranqueava, né? Quem gastava mais calorias naquela aula, quem tinha uma variação de frequência cardíaca mais elevada, enfim, estratégias para tornar aquela aula mais atraente, né, para o cliente. E como conclusão, eu trago aqui que os resultados, de maneira geral, do meu trabalho colaboraram com os achados que foram trazidos da literatura, né, em relação aos efeitos inalterados e até os que foram alterados. Mas eu acredito muito fortemente que de maneira geral, esse trabalho foi feito de uma maneira mais simplificada, para que a gente possa conseguir categorizar melhor algumas das hipóteses que foram levantadas. A gente, de fato, precisaria de um estudo que talvez tenha mais tempo de execução, com um número maior de indivíduos, né? Talvez grupo controle, para se ter, de fato, essa comparação mais segura dos resultados que foram captados aí com os testes, né? E embora eu tenha utilizado testes validados cientificamente, quando a gente leva para uma bateria de testes que são um pouco mais robustos, eu acho que eu conseguiria atingir com uma precisão maior ainda, né, os resultados que foram foram trazidos assim para esse trabalho. Então acho que tudo isso, se de repente considerado, pode colaborar mais ainda com o levantamento e para concretizar o que foi trazido aqui, né? Bom, foi isso. Esses foram os achados e as colaborações que participaram, que colaboraram, na verdade, com o que eu achei na literatura. Muito bom. Quer começar falando, Eloine? Ou você? Não? Então vou começar. Adorei o seu trabalho. Eu juro que eu fiquei torcendo assim para chegar no final e ele falar, vai diminuir massa corporal, massa, a gordura, vai. Mas a gente sabe que a gente tem limitações, né? E ainda mais quando a gente está falando de um trabalho feito de mestre Pilates, onde às vezes os acessórios eles podem auxiliar, mas muitas vezes o acessório até facilita o processo. Então, é, seria muito legal ver agora, digamos assim, você pegar esses protocolos e aplicar com ela nas máquinas e ver o que acontece, assim. E também eu acho que é muito importante a gente falar que você pegou uma mulher que já tinha um corpo treinado, que já tinha toda uma experiência. É muito difícil a gente conseguir grandes resultados porque ela já tem todo um trabalho, né, muscular, uma memória muscular de muitos anos dentro da dança. Quem trabalha com dança, quem teve uma vida dentro da dança, não é um trabalho de 5 anos, 2 anos, é muito tempo. Então, com certeza, se a gente pegasse uma pessoa sedentária e aplicasse o mesmo trabalho, ia ser totalmente diferente. Eu acho, o ganho de resistência, de potência, de toda essa questão de massa muscular, tudo isso. Diferente de uma pessoa que já vem treinado. Então, achei você corajoso em fazer essa análise de todos esses pontos. Gostei de ver essa interligação. Quando apresentou as questões da resistência e da potência, me parece natural. A potência muscular chega, ela está muito ligada a fibras, né? Fibras rápidas, fibras lentas. Então, é muito mais da genética da pessoa. E eu acho difícil realmente a gente pegar uma pessoa adulta e fazer grandes modificações. Uhum. Agora, resistência você já conseguiu. E pensa, uma bailarina profissional que tem todo um trabalho de resistência para fazer tantos pliés ali na barra, tantos trabalhos.
ela conseguiu melhora. Então, tipo, para mim isso já é 10. É muito legal de ver essa diferença. É, E quando você falou da pressão arterial, eu também acho que a pressão dela diastólica ter aumentado e a gente aumentar a sistólica com a diastólica também é um ganho, porque a gente Sim. não pode ter ambas muito próximas. Isso é uma falta de condicionamento, de resistência mesmo. Então, quando eu afasto um pouquinho as duas, isso é saudável. E daí a Uhum. gente só vai conseguir talvez ver isso se você também colocasse um teste ali de Cooper nela, para ver se isso ia interferir, por exemplo, no condicionamento cardiorrespiratório dela quando ela vai para um ambiente que é mais funcional, assim, o caminhar, o subir escada, o pedalar, sei lá, assim. Mas eu vejo como ganho isso. Uhum. E eu também penso assim, se a gente aplicasse esse protocolo para uma pessoa que está em expansão dentro da dança, um adolescente ali, alguém que está começando, eu acho também que os ganhos seriam muito maiores do que no caso dela, assim, e ajudaria na dança. Porque eu não sei se ela sentiu alguma diferença, por exemplo, no dia a dia dela, sei lá, para fazer Uhum. um giro, para fazer, sei lá, um salto nos trabalhos. Talvez a diminuição de dor e o ganho de resistência faça ela dar conta de ensaios mais longos ou de até de uma rotina de trabalho maior. Mas daí aqui a gente não conseguiu visualizar isso direitinho, né? Uhum. E uma coisa que eu acho que poderia ter agregado, mas daí tipo, é mais trabalho para sua cabeça ali quando você pensa no trabalho, é ter visto diferenças em postura. Exato. A avaliação postural, eu Uhum. acho que talvez trouxesse umas diferenças para nós, não sei, tá? Hipótese, mas interessantes, talvez, porque um corpo de uma bailarina já tem um formato, já tem um jeito. E se eu começo a aplicar Pilates? Porque o Pilates, apesar dele ter muita gente associar ele com a dança, ele tem um andeor muito menor do que o da Uhum. dança. Então, algumas coisas você vai recolher mais o corpo, você vai crescer mais axialmente, vai trazer umas outras características. E daí, será que 30 sessões é suficiente para fazer modificações numa postura, assim? Porque eu posso pegar o Pilates e pensar em melhorar a performance dessa cliente, mas eu também posso pegar o Pilates e olhar para ele como uma forma dela trabalhar melhor as compensações que a dança deixou no corpo dela por anos e anos e anos. E daí Uhum. ver o que acontece com isso, assim. Então, acho que a avaliação postural ajudaria nesse sentido para a gente olhar. Mas tudo são hipóteses. Mas eu gostei Interessante. muito dessa questão, até por essas interligações, assim, que você trouxe. Uhum. Acho que foi isso que eu anotei. E é legal saber que a resistência ela conseguiu melhorar. Eu conversando com ela, né, por sermos da mesma área, eu até pensando nesse, bom, quanto mais treinado, menos treinável você é, né? E se talvez de repente a gente aplicasse o protocolo para alguém que seja um pouco mais iniciante ou não tenha essa vivência que ela tem do balé, especificamente com bastante saltos, né? Numa sequência de plataforma de salto, de prancha de salto. Embora não seja um trabalho pliométrico especificamente, eu tenho um potencial de estiramento e contração muscular interessante ali que pode talvez influenciar nesse sentido ou não, né? Verdade. A gente, depois do trabalho feito, ficou pensando nesses aspectos, né? Peraí, não evoluiu potência, mas será que o protocolo utilizado com essa sequência em específico aqui para determinados indivíduos, será que talvez não, de fato, não gerasse uma melhora, né, em específico? E tem um outro ponto, Henrique. O Pilates tem tanto repertório, ele tem tanta coisa, que talvez o fato de toda semana você mudar a aula possa ter prejudicado. Uhum, Se você talvez pegasse a mesma sequência e repetisse por um período longo, a gente teria um protocolo de exercícios e teria números mais limpos. Porque uhum, sim, trabalhar com uma instabilidade, trabalhar o outro dia com uma resistência de um jeito, depois trabalhar com uma resistência de outro jeito, pode nem sempre colaborar.
Uhum. Então, quando a gente fala de ciências, talvez ter um protocolo de os exercícios, por exemplo, mete Pilates puro e simples e aplicado durante essas 30 sessões. Trouxe Uhum. diferença? Talvez limpasse um pouquinho mais, porque o que você apresentou veio da ideia, da concepção da aula que você montou. Só que se a Uhum. gente pegasse, se eu fosse montar minha aula, seria diferente da sua, a Elaine daria uma aula diferente também, e daí vai muito, depende muito da capacidade intelectual de cada professor, né? E a gente pode Exato. pode dar muito bom, como pode dar muito ruim, assim. Que foi o caso ali que você explicou todo, por exemplo, dos trabalhos do plié, de ter aumentado dor, pós, tudo isso, assim. E eu acho super certo mesmo, ó, podemos tirar esse exercício do repertório e tal, mas dar muitas variações impede de a gente desenvolver ciência realmente mais limpa, com mais clareza, visto que a gente não está seguindo um protocolo que mais pessoas já aplicaram em outros corpos e já evidenciaram efeitos positivos, assim. Daí vai muito da sua capacidade, por exemplo, eu vou Uhum. construir o meu Pilates e vou fazer o meu protocolo. Que é o fato da aplicação crônica em si, né? Daquela. Mesmo que, por exemplo, sendo a minha sessão aplicada por mais tempo, né? Para que a gente tenha, entenda-se de fato aquele pensamento por mais tempo aplicado gera um resultado diferente ou não, né? Então, diante Eu... disso, É, eu agora teria que olhar para a sequência de exercícios que você aplicou e daí eu levantaria mais muitas hipóteses Uhum. baseadas nisso. Porque é isso, de maneira geral, eu acabei trazendo para as montagens só o esqueleto da aula, né? Que foi aquele que eu expliquei, né? Então, decúbitos, sempre basicamente os mesmos, né? A equalização de volume, mas de fato, semanalmente, considerando esse esqueleto, exercícios tecnicamente diferentes, né? sim. Mesmo que estimulando as mesmas coisas, digamos assim, né? Protocolos E vai semanalmente saber diferentes. se ela não ganhou mais, sei lá, força de perna, porque você usou mais acessórios para estimular a força de membros inferiores. E talvez Uhum, a gente trabalhou menos e talvez poderia ganhar muito mais força no push-up se você gosta de trabalhar mais membros superiores e no seu centro de aula fizesse toda a aula um push-up, toda a aula. Então, ali abrem tantas janelas e possibilidades. Você ia falar um negócio, Elaine, acho que eu te interrompi. Não, eu queria entrar na discussão mesmo, porque mesmo na apresentação e todo o estudo que você levantou, você comentou de outros estudos similares, né, e que um melhorou, outro não melhorou, ou ficou estável. Eu sempre olho para o programa de exercícios que foram escolhidos também, né. uhum, Eu penso, no nosso caso aqui, né, eu acho que para a gente fazer o trabalho de conclusão e tudo mais, eu acho que às vezes é pouco tempo, né, então. Talvez se eu pegasse essa pessoa e acompanhasse ela talvez no longo de um ano, talvez eu fosse perceber e colher resultados muito mais ricos, né? uhum. Então, eu acho que é também importante a gente colocar isso, né? Porque às vezes parece um pouquinho frustrante, mas como a gente acompanha os alunos por muito tempo, a gente consegue perceber essa mudança, né? Então, é um aluno iniciante no Pilates, um aluno intermediário, um aluno do avançado, e não é em um ano que isso muda, né? Então, talvez esse intervalo de um ano seja um tempo mais plausível para a gente ter mudanças consideráveis, né? Eu acredito. Mas também Uhum. nunca parei para medir. Mas eu fiquei com uma curiosidade, tá, Henrique? Tá. Eu acho que você tentou explicar e eu não compreendi, tá? Peço até Hum, desculpas por isso, mas assim, quando você apresenta a persona como uma profissional do balé, eu inicialmente achei que ela estava ativa. Aí, em algum momento, você explicou que ela não estava, então eu fiquei um pouquinho confusa. Porque eu tinha até esse questionamento, por exemplo, o treino eu percebi que começou no final de ano e começo de ano, então me deu a sensação de ser um intervalo, talvez, aí de uma, talvez, companhia de dança, de trabalho, enfim. Então eu queria só entender isso, porque eu relacionei, a G foi lá para o hemodinâmico, eu venho para a dor, eu gosto muito, né? Eu sou muito curiosa. Então, quando eu olho a dor, que você começou o treinamento e ela teve um quadro de dor no início do treinamento, e eu olho esse calendário, eu falo, poxa, mas será que ela não veio de uma carga aí de final de ano, apresentação e tudo mais? Então, eu só queria entender um pouquinho essa dinâmica dela. certo. Na verdade, ela trabalha com, na verdade, ela faz balé desde os 9 de idade, né? Certo.
E há poucos anos ela parou de dançar nos espetáculos, de ir para as competições e tudo mais. E Certo. hoje ela atua com o balé só dando aula, né? Não necessariamente no corpo de baile, não nos espetáculos em si. Então, essa parada que eu disse que ela deu é em função de mudar o foco ali na atuação com o balé, né? Tudo Antes como bem. professora e bailarina mesmo, dançando sempre em todos os espetáculos e tudo mais, e agora somente como professora. E aí, foi Isso. exatamente o que você falou, Pro. Foi esse gap das férias, né? Então, Tá. necessariamente, mesmo que não ativa no corpo de baile, ativa dando aula. Então, ela veio de férias, É. estava parada, né? Não estava dando aula, enfim. Então, mas é nesse E, lugar, ainda acho que cabe esse lugar. Por exemplo, aham, se ela está como professora, instrutora e tudo mais, normalmente tende-se a ter essa carga de espetáculo de final de ano, tem uma uhum, correria, né? Então, assim, às vezes fica realmente uma carga mais pesada, mesmo quando a pessoa talvez não está se apresentando, né? A gente sabe que atrás ali uhum, do espetáculo tem uma grande mão de obra. exato. E isso pode, para mim, ter essa relação, né? Então, talvez como foi ali logo depois do Natal, né, que vocês iniciaram, foi o momento que o corpo dela fez, ufa, acabei, né? E aí talvez foi a hora que adorou, opa, agora eu posso vir, né? Então, é, eu fiquei observando esse lugar, tá? Por isso que eu pedi esse Uhum. esclarecimento. Ela A minha costuma. segunda Perdão. curiosidade, Henrique, é na questão que você comentou que quando a gente olha os gráficos, e você trouxe, né, ricamente na sua apresentação a questão do joelho. E você comentou que trouxe talvez uns testes, né, umas sensações, percepções ali no compli em si, né? É, e aí, quando você traz essa mudança, a minha pergunta é dentro da metodologia mesmo, que é o que a G falou. Eu não tenho no Pilates uma rotação muito agressiva para corpo, uma rotação de Uhum. fêmur, desculpa, né? Uma rotação externa, uma anterior. E quando eu vou para o balé, realmente é uma coisa às vezes que é mais agressiva, eu saio um pouquinho dessa anatomia. Quando vocês experimentaram, a gente ficou dentro da metodologia, ou ela talvez, porque é até um pouco inconsciente, né? A bailarina vai naquele andeor maravilhoso, né? Ou talvez ela usou esse andeor e a gente talvez não percebeu que foi isso. Isso é bom. Geralmente, durante as sessões, não só para o segmento de membros inferiores, mas até para o encaixe de quadril e tudo mais, enfim, Opa. ela tinha que se policiar a todo momento justamente para trazer os vícios, entre aspas, do balé, né? Ah, mas agora ali em específico, não, né? Eu procurei de fato manter as angulações mais voltadas à metodologia em si, né? Só que mesmo assim, mesmo com essa adaptação, no caso dela, né, que ela vem Tem que de um para processo nada. mais diferente, né, Sim, ainda assim a sensação, né, a sensação de tá, incômodo na estrutura, acho que de fato já, pelo tempo ali, por mínimo que seja aquele posicionamento, o joelho já de fato sente, né? tá E bem. foi interessante citar isso porque, de fato, ela precisava se policiar e, às vezes, óbvio, né? O professor, eu ali como professor externamente, precisava gerar algumas organizações ou reorganizações corporais por conta desses exercícios do balé. Só que no exercício, mesmo assim, mesmo voltado para a metodologia, houve esse reporte de dor, Tá. esse incômodo. É, a minha sugestão, não sei se talvez na ocasião foi observado, tá? É observar a descarga de peso dos pés. Entendi. Então, talvez aquela orientação de, por exemplo, usa mais a borda externa do pé, porque também a tendência da bailarina é cair, né, o arco de pé para dentro, porque força Uhum. muito o anterior para fora. Então, acaba virando essa tendência, né? Além do Uhum. corpo da mulher acabar assumindo também essa questão do joelho ir mais para dentro e tudo mais, né? Mas talvez seria uma forma de auxiliar. Então, é só uma Entendi. sugestão, né? De repente, a gente, quando for fazer esse trabalho, pedir para ela observar essa descarga de peso do pé. Talvez seja uma forma dela liberar essa pressão, essa tensão, esse desconforto que ela sente. Mas é uma Uhum. sugestão, a gente teria que observar ela ali no movimento, né? Entendi. No geral, Henrique, eu faço partes aí das minhas palavras que a gente já trouxe. Parabéns, assim, eu acho que você se dedicou muito, trouxe um tema muito interessante, né? Fazendo essa correlação, né? A dor, esse hemodinâmico. Então, eu achei que foi um estudo muito rico, né? Para nós da área do método Pilates mesmo, falando nesse sentido. É um trabalho muito
detalhado, muito caprichoso, né? Que a gente sempre percebeu que era a sua maneira de trabalhar, mesmo nas formações ali nos módulos presenciais. E eu acho que o que a gente pode trazer, assim, para mim é um trabalho de resultado de sucesso, quando você traz, assim, na sua apresentação, na fala, tanto o trabalho escrito também, você trouxe que ela não ficou, talvez, na prancha por mais tempo, não por falta de powerhouse, mas por sentir membros ou inferior ou superior entrando na exaustão, que para Uhum, centro de força ela ficaria. E para mim isso é Pilates, né? Então assim, uhum, Pilates é centro de força e eu acho que isso você trouxe para essa prática aí de 9 semanas, né? Cerca aí de 2 meses. Você introduziu no corpo dela, ela conseguiu desempenhar e eu acho que isso se comprova lá na dor lombar, onde você mostra que teve uma redução dessa dor, ou lá no tornozelo que teve uma redução dessa dor, né? E ainda em joelho, que a gente, né, acabou tendo uma discrepância ali, a gente sabe que foi uma questão pontual, que uhum, provavelmente, assim como a Jerusa comentou, no cotidiano dela, ela teve uma disposição, uma melhora de autonomia para as atividades dela, por conta de uma estrutura, um centro de força mais consciente, né, para todo o padrão de movimento dela. Então, meus parabéns, obrigada, porque eu acho que isso enriquece, né, o nosso dia a dia, a gente consegue compartilhar com os nossos colegas de trabalho e trazer uma validação, né, daquela questão assim, poxa, o que eu faço traz um resultado positivo para o meu aluno, né? Essa autonomia, essa o viver com saúde, né? uhum. Com segurança no movimento do corpo. Então, obrigada e meus parabéns. Eu que agradeço, Pro. Agradeço muito. Foi um prazer te ouvir. Agora você está liberado para comemorar, para descansar, que acho que tanto da parte da Elaine como da minha parte você está aprovado com êxito Que e é uma bom. honra caminharmos ao seu lado, assim, e aprendermos juntos. Então, obrigada por você ter escolhido a TC Pilates. Eu sei o quanto você já compartilhou comigo, pesquisou e antes de entrar na nossa formação foi atrás. E eu fico muito feliz com todos esses caminhos que estão se abrindo na sua vida. Você é um profissional muito dedicado, você merece tudo isso. Então, que você voe alto. E a gente está aqui, ó, batendo palma e acompanhando você. Tudo de bom? Obrigada. Elaine, obrigada pela presença também. Daí a gente encerra aqui, tá Obrigado. bom? Agradeço muito também. Espero que o trabalho, de fato, acho que o objetivo principal não é necessariamente, bom, aumentei, cheguei, passei, mas é o fato de colaborar de alguma maneira, como a Pro Elaine disse, de maneira mais científica, né, com os colegas, com os pares. Então, eu agradeço muito essa abertura, agradeço os feedbacks. Eu sempre vou falar para vocês que a cada conversa, por mínima que seja entre nós, eu sempre aprendo alguma coisa, né? É sempre uma conversa muito produtiva. Eu nunca saio, mesmo que de uma troca de mensagem com vocês, sem um insight, sem algo que acrescente na minha vida profissional e às vezes até pessoal. É, então, como sempre, eu só agradeço todo o apoio, o prestígio e os ensinamentos que vocês sempre me trouxeram e vão continuar trazendo com certeza. Ah, uma alegria, É, obrigada, Henrique. obrigada. Boa Obrigado. noite e Boa bom noite. descanso para todo mundo, gente. Para nós, excelente Parabéns. fim de semana. Até mais, tchau, tchau. Tchau, Até mais. beijo. Palminhas.